deputado federal Carlos Jordi conseguiu o número de assinaturas mínimas para protocolar o pedido de CPI das pesquisas eleitorais. Há aproximadamente 2 semanas, o parlamentar começou a coletar as rubricas para investigar a atuação das empresas. Até o momento, 173 parlamentares subscreveram o requerimento de Jordi, mas o parlamentar está em busca de mais apoios. A ideia é apresentar o pedido com pelo menos 181 assinaturas. Carlos Jordi protocolou há pouco o pedido de investigação. Segundo ele, a CPI tem apoio tanto do governo federal quanto do presidente da Câmara, Arthur Lira. Vamos a Brasília, então. José Maria Trindade. É isso, Zé? Está prestes a sair do papel, a decolar a CPI das pesquisas, Zé? Boa noite. Pois é, uma casadinha boa. Pesquisas sendo investigadas através de CPI e um projeto de lei para regulamentar esse assunto, né? Muito boa noite, meu caro Vitor. Boa noite, compadre Augusto. Muito boa noite, Fiuza. Boa noite, Diogo. Um abraço à Ana, que volta aqui na próxima edição. Olha, Vitor, esse assunto se transformou no grande debate no Congresso Nacional na volta dos parlamentares desta guerra que foi a tentativa de reeleição. Houve sucesso aí dos deputados, né, que conseguiram se reeleger e voltaram com a decisão firme de repensar o uso das pesquisas eleitorais nas eleições. Devo dizer que esse não é um assunto novo no Congresso Nacional, o debate sobre pesquisas. Há muito tempo ninguém se preocupava com isso, né? Inicialmente eram enquetes, ninguém acreditava bem, e aí apareceram as pesquisas com grau de acerto prometido muito alto. E isso começou a interferir nos processos, né? O eleitor não gosta de perder, ninguém gosta de perder, e muito menos perder uma preciosidade que é o voto. Daí esta indicação de que quem estava na frente recebia automaticamente muito voto. Houve por ali um certo uso das pesquisas. Os deputados e senadores entenderam e já votaram por 3 vezes mudanças na publicação das pesquisas eleitorais. E a última mudança determinou que as pesquisas têm que ser auditáveis. E são, pelo menos na técnica. Estão lá todos os dados no Tribunal Superior Eleitoral. Quem quiser ir a fundo é só sugerir uma auditoria. E eles são obrigados a dizer quem foi pesquisado, onde foi pesquisado e qual a técnica aplicada. Eu conversei aqui com líderes e eles estão assustados com os atuais modelos de definição das pesquisas eleitorais. Estão usando dados de pesquisas como forma de campanha eleitoral. E há incoerências. Por exemplo, estatísticos, né, que são os funcionários que fazem essas contas, trabalhando para mais de uma empresa de pesquisa. E isso já vicia o processo, né? É preciso ter concorrência. O CAD tentou investigar isso e foi proibido pelo Tribunal Superior Eleitoral. A Polícia Federal também tentou investigar e o processo foi trancado pelo Tribunal Superior Eleitoral. O que há de certo é que as pesquisas são científicas. Elas acertam se são feitas do lado correto, se os dados são captados corretamente e analisados corretamente. Se os dados são captados de forma errada ou analisados de forma errada, é claro que dão um resultado errado. Intencional, maldoso ou por incompetência. É aí que nasce a CPI. É aí que nasce a investigação para dizer o que aconteceu neste desacerto das pesquisas eleitorais que agora estão voltando a influenciar no processo de votação do segundo turno. Portanto, são 2 processos de CPI e que sejam bem-vindos. Um no Senado e esse da Câmara, do Jordi, do deputado, de vários parlamentares, né? Mas a grande articulação mesmo foi do deputado Jordi, que acabou recebendo o grupo de deputados de apoio. E um do Senado também. Há um debate aí sobre a possibilidade de fazer uma CPI mista, né? Com a participação de deputados e senadores. Seja bem-vinda a essa investigação. A análise agora é do Diogo Schelp. Boa noite, Schelp. Boa noite, Vitor. Boa noite, Zé Maria, Fiuza, Augusto, e boa noite a todos que nos acompanham. A CPI das pesquisas eleitorais, quer dizer, a aprovação, a abertura dessa CPI há pouco mais de uma semana das eleições, com essa pressa toda,
tem apenas um propósito, que é o de criar um fato político um pouco antes das eleições para reforçar a narrativa de que há algo externo, algum fator externo culpado pelo fato do presidente Jair Bolsonaro ter ficado em segundo lugar no primeiro turno. Por quê? Justamente para reforçar essa ideia de que Bolsonaro só não ganhou por algum motivo porque os eleitores se influenciaram, né, pelas pesquisas, pelo que as pesquisas diziam. Mas, na verdade, se a gente considerar que as pesquisas estavam indicando ali uma vantagem de Lula, uma grande vantagem de Lula, e até a possibilidade de uma vitória de Lula no primeiro turno, o efeito poderia até ser o inverso, né? E pode ter até levado pessoas que pretendiam votar em Bolsonaro apenas no segundo turno, como uma segunda opção, a fazer isso já no primeiro turno. Quer dizer, há várias formas, maneiras com que uma pesquisa pode influenciar na racionalidade do eleitor, né? Como o eleitor racionaliza o seu voto, a sua escolha, principalmente no primeiro turno, antecipando, por exemplo, um voto útil. É muito difícil avaliar como isso se dá de maneira massiva, né? Com milhares, milhões de pessoas, né? Cada um dos eleitores tem a sua própria maneira de pensar, mas como milhões de eleitores pensam é outra história. E é verdade também que as pesquisas podem ter esse tipo de influência mais no primeiro turno do que no segundo turno, justamente porque no segundo turno são duas opções, são dois candidatos, e as pessoas vão olhar para as pesquisas e dizer, bom, talvez isso me estimule a ir votar, né? Mas não a mudar o voto, não a definir o seu voto apenas porque um está na frente e o outro está atrás. Pode fazer com que, por exemplo, se as pesquisas indicam uma margem mais apertada, pode fazer com que os eleitores de Lula se sintam mais estimulados a ir votar para evitar a vitória de Bolsonaro. Se a diferença está grande, a relaxar um pouco e não dar tanta importância para o dia do voto. Vai ganhar mesmo, as pesquisas já estão indicando. Ou, por outro lado, né, o eleitor de Bolsonaro, vendo que existe uma possibilidade de virar o jogo, se sinta mais estimulado a falar com outras pessoas, para ir votar mesmo, não deixar, para não vir viajar ou coisa do tipo. Então, a CPI tem basicamente esse fator, porque se fosse realmente para resolver uma questão de pesquisas e ver se elas atuaram de maneira correta, poderia ser aprovada depois das eleições tranquilamente. Agora você, Guilherme Fiuza. Boa noite, Fiuza. Boa noite, Vitor. Boa noite a todos. Um beijo para Ana Paula. Bom, as pesquisas eleitorais são absolutamente suspeitas, né? Pelos erros cometidos aí ao longo da história, não é nem só na história recente, são erros grosseiros e evidentemente que em muitos casos os erros coincidem com a linha, digamos, editorial, né, que a imprensa que divulga essas pesquisas vinha seguindo. Não é diferente neste processo eleitoral atual. O caso mais gritante, absurdo, obsceno e óbvio é o do deputado Paulo Eduardo Martins, no Paraná, que era candidato a senador e aparecia nas últimas pesquisas do IPEC com uma pontuação percentual mais de 10 pontos abaixo do que ele obteve. E, evidentemente, isso pode ter influenciado. Por que pode ter influenciado? Porque, então, teoricamente, pelo que o quadro que apresentavam as pesquisas, a disputa era entre Álvaro Dias e Sérgio Moro, e o Paulo Eduardo estava fora. Se as pesquisas têm um potencial especulativo, e é óbvio que tem, se usadas com má fé, elas têm potencial especulativo. Elas indicam um quadro que irá influenciar a escolha do eleitor, como certamente nesse caso do Paraná aconteceu. Então, isso é mais do que suficiente para que se investiguem essas empresas, fora todos os outros erros grosseiros. E é claro que essas principais empresas, que divulgaram aí nas mídias mais fortes projeções para a eleição, coincidentemente foram divulgadas e continuam sendo pelas mídias que falam mal do governo da hora que acordam, da hora que vão dormir. Então é óbvio que estas relações e estes resultados grosseiros precisam ser investigados. É bom que sejam investigados por CPI,
A gente sabe que a possibilidade de investigação a partir do Poder Executivo foi barrada pelo Poder Judiciário, mas o Legislativo está aí e tem a obrigação de fazer essa investigação. A opinião agora é de Augusto Nunes. Boa noite, Augusto. Boa noite, grande Vitor. Boa noite, meus parceiros de programa. Boa noite a você que nos acompanha. Primeiro registro. Nenhum erro da pesquisa favoreceu algum candidato ligado ao Jair Bolsonaro. Pode ser coincidência, né? Segundo, e fundamental, se o jornalismo agisse com honestidade, seria perfeitamente dispensável essa CPI. O que é que o jornalismo esconde? A velha imprensa esconde. Primeiro, metodologia. Eu contei aqui outro dia que um dos métodos usados é você telefonar e a pessoa atende e tem de responder a perguntas formuladas por voz eletrônica. Então, se você vai votar, tecle 1. Se você tem mais de 18 anos, tecle 2. E por aí vai. Uma criança é mais esperta que jornalista malandro aí. Uma criança pode responder esse formulário. Exemplo. Então, os jornais, eles deveriam divulgar a metodologia utilizada e as perguntas feitas. Essas é que desaparecem, mas as perguntas do Datafolha, por exemplo, são altamente suspeitas. Exemplo, no meio da pesquisa isso está divulgado. Se o presidente Bolsonaro for derrotado, ele vai tentar um golpe? Perguntem isso façam perguntas semelhantes ao candidato do PT. Se o senhor perder, o senhor vai fugir do Brasil, por exemplo. Como é que o senhor vai agir? Isso não é feito. Há casos de institutos desonestos. Exemplo, Vox Populi desapareceu. Passou a campanha de 2018 mentindo desesperadamente. Acabou. O Ibope mudou de nome depois de errar numa pesquisa de boca de urna. Ou é muito incompetente e, portanto, não merece ter seus números divulgados, ou é malandro mesmo. Mas, como explicar o caso de São Paulo? O Tarcísio estava perdendo por uma larga diferença do candidato do PT. A coisa se inverteu. Bom, vota na última hora, eles decidem votar no outro, tá bom, mudam de candidato radicalmente. Tá, e o Senado? As pesquisas não interferem? É muito simples. Se eu fosse cabo eleitoral do candidato que acabou sendo eleito senador, que é o nosso astronauta Marcos Pontes, eu desistiria da campanha. Sem chance. Estava eleito o Márcio França estava eleito. Vou fazer o quê? Pedir voto para um cara que já perdeu? Então dizer que as pesquisas não interferem é uma piada de mau gosto. Os jornais não podem ter institutos de pesquisa e publica os resultados como se fosse possível contrariar, você desmentir ou desmoralizar no noticiário a outra unidade da empresa. Como é que a Folha vai dizer? Datafolha errou. Claro que não. Vai justificar, né? Com aquela conversa fiada, retrato do momento, eleitor decide a última hora. Então, de novo, eu proponho, então não faça pesquisa. Se vai mudar, a última hora, agora vem. Não, mas deu certo no fim, porque essencialmente o que as pesquisas diziam era que o Lula estava liderando e o Bolsonaro era o segundo. Tá, e como explicar a súbita subida no Datafolha de 35% para 43%? Que tal? Não são 8 pontos, só são milhões de eleitores que são embutidos nessa mudança. Eles não explicam nada, a falta de humildade é caso de polícia. Eles recomeçaram as pesquisas sem explicar nada e, de novo, usam o verbo deliberadamente malandro, né? A Lula tem tanto por cento. Como tem? Se errou há poucos dias, como é que eles sabem que tem? Pode ter. E põe as ressalvas que começaram a publicar agora numa confissão do pecado praticado. Agora eles põem, as pesquisas erraram no primeiro turno.
né? Pode ser diferente o resultado, põe agora. Pois devem fazer isso em toda a pesquisa. Não. Eles só anunciam, amanhã sai outro Datafolha, como se fosse, outra pesquisa da Datafolha, como se fosse uma previsão que uma previsão corretíssima, quando não é muito mais não do que de um palpite de vidente, tá? De astrólogo, coisas parecidas. Então, o que eu acho, primeiro, um povo educado politicamente não daria a menor atenção a pesquisas. Eu não dou, seja qual for o resultado. Segundo, os jornais precisam criar vergonha e fazer as ressalvas. Terceiro, os institutos precisam parar de embutir perguntas malandras, tá? Isso é delinquência. E mais, os donos de institutos, depois de erros colossais que praticam com frequência, deveriam pelo menos pedir desculpas e ter e ser um pouco menos arrogantes. Se a arrogância desse cadeia, não haveria ninguém por aí lidando com lojinha de porcentagem.